Sabe esse vazio que você sente? Às vezes essa sensação de estar perdida é falta de Deus. É falta de Deus no seu coração. Foi isso que me disseram e que me afastou de tudo que eu podia viver e que me deixou indignada. Você, se já ouviu, também já deve ter ficado indignada com isso. Meu nome é Karen Cêvola, eu estou num processo maravilhoso, criando o Efeito Aura, uma escola de frequência. Lá a gente fala sobre campo, frequência energética, vibração. E eu vou compartilhar com vocês, na verdade, uma reflexão, enquanto eu adoro fazer isso. Quem já me conhece sabe que eu adoro fazer as coisas enquanto eu compartilho com vocês tudo que eu tô criando, tudo que eu tô fazendo. Então, enquanto eu tô lavando uma louça, organizando meu guarda-roupa, eu vou conversando com vocês, como se você estivesse aqui comigo. Vai escutar alguns barulhos, então sinta-se na minha casa, no meu quarto, e vamos bater esse papo. Bom, quando hoje eu olho essa fala dessa pessoa que disse que era falta de Deus, o que eu vejo para começar? Ela foi de uma falta de uma sensibilidade tamanha comigo. E eu acho que uma pessoa que fala em um tom de julgamento, muitas das vezes essa pessoa ela é talvez até religiosa, mas ela tá longe de ser espiritualizada. A gente já vai entrar nisso. E a gente pode conversar sobre isso, que é o seguinte: o que é falta de Deus? Porque eu, por muito tempo, neguei a existência de Deus na minha vida, por vários motivos que não vêm ao caso, sobre muita dor e sofrimento. Mas também eu acreditava, sempre acreditei na natureza. Sempre acreditei na natureza como algo superior. Agora eu tô aqui dentro do meu quarto, tô olhando para fora da janela e eu vejo o mar azul, pequenas manchas brancas que formam as ondas e um navio gigantesco assim. Os coqueiros balançam e aí eu vou olhar para essa natureza e vou dizer que isso tudo é só ciência, como se ciência fosse pequena. Eu sou cientista, sempre acreditei no palpável, no material, e eu acredito ainda, obviamente, mas eu acredito também que existe o invisível. A natureza, ela é muito maravilhosa. Eu acho que a natureza, ela traz um despertar para a nossa existência que a ciência não consegue explicar. E tá tudo bem, porque nem tudo precisa ser explicado. Eu acredito hoje que muitas das coisas, elas não devem ser explicadas, elas devem ser sentidas. E nessa perspectiva, eu, olhando para esse processo, eu entendo a diferença de uma pessoa religiosa e uma pessoa espiritualizada. Eu acredito que ser espiritualizado não tem a ver exatamente com religião ou com o nome que você quer dar, né? Propriamente dito aí um orixá, um deus, o Buda, o que você quiser, né? Eu acredito que a natureza ela é rica por si só e já dá pra gente sentir que tem algo superior. A sua existência, né? Eu acho que a partir do momento que você se conecta com você mesmo, você entende que você é a natureza também. Você faz parte desse processo riquíssimo e maravilhoso. Mas você também entende que existe algo que te move. Não é só o coração funcionando, a sua corrente sanguínea liberando nutrientes dentro do seu corpo, bactérias boas e ruins, ou o seu cérebro fazendo as sinapses. Não é só isso, né? Existe algo que te move. Freud diria que é a consciência, né? O inconsciente. A consciência para Freud ela é física, né? O inconsciente. O que é o inconsciente? Seria a alma? Seria só uma nuvem? Seria... Aí vai você do seu devaneio aí, que você quer imaginar. Mas quando a gente olha para esse aspecto de conexão com a sua verdade interna,
você passa a entender que se você tá perdido ou se você já esteve perdida, você começa a ver que as respostas, elas não estão fora, elas estão dentro. Quando você dá tempo para você, quando você se respeita, quando você passa a se ouvir o seu corpo físico, ouvir aquilo que você pode chamar de alma, de essência, de consciência, você sabe o que fazer. O problema é que a gente foi educado para buscar fora cada vez mais, né? A resposta está só fora. Existem propósitos para isso, né? Então, quando você acha que a resposta só está fora, você sempre vai estar refém ou aquém de alguém, né? Do outro. E eu não digo que a gente não precisa do outro, porque a gente vive em sociedade, é maravilhoso, né? Essa comunhão da existência, mas eu quero voltar naquele processo. Que talvez aquela pessoa, quando ela disse pra mim que era a falta de Deus, ela quis dizer pra mim que era a falta de eu me conectar com eu mesma, com o meu eu superior, com a minha verdade. Porque quando você para pra ouvir você, os seus pensamentos que não estão carregados das expectativas dos outros, eu tô falando de uma mente pura. Quando você tem consciência, já destruiu seus fantasmas, já parou de carregar aquilo que não é seu, você passa a se ouvir melhor. Então, quando você passa a se ouvir melhor, você começa a ser preenchida, sabe? Preenchido pelo aquilo que é de mais rico, que é a sua essência, é a sua verdade. É óbvio que a gente não pode ignorar as leis, né? Existem as leis materiais, as leis sociais, né? As leis do homem. E existem as leis universais também, né? As leis que regem o universo. Existem as leis da física também, né? Então, a partir do momento que a gente passa a olhar e ver quais dessas leis fazem sentido pra gente, de acordo com a nossa essência, não de acordo com o que disseram que teria que ser, você passa a viver de uma forma mais completa. Infelizmente, quando a gente vai se relacionar, quando a gente vai viver, quando a gente vai trabalhar, a gente está em busca de algo para preencher a gente. E eu sempre falo isso. Você é um copo de água e o outro, ou as outras coisas, são um agregado. Então, o outro, ele não te completa. As coisas não te completam, elas te complementam. Então, eu sou um copo de água bem fresquinho. Inclusive, bebam água, hidratem-se. Eu sou um copo de água fresquinho, você também é. Você pode saborizar essa água, você pode colocar mais gelo, você pode colocar uma erva, você pode fazer o que você quiser, desde que você decida que aquilo faça sentido. Você pode complementar. Infelizmente, às vezes tem algumas pessoas que elas não são algo que complementa, mas só que de uma forma ruim. Ela torna a sua água impossível de ser bebida, né? De ser ingerida. E aí tem que fazer todo um processo de purificação. Aqui é as analogias. Não, eu não fumei nada, tá? Mas assim, quando você passa a entender o seu corpo, quando você passa a olhar para a vida por uma perspectiva da sua essência, de quem você é, da sua verdade, e entender que é isso que faz sentido. Eu não tô falando de um lugar egoísta, sabe? Não é de um lugar de é o que eu quero e pronto, acabou. Eu gosto muito da perspectiva da escola Waldorf do que é a empatia. Eles entendem que, na verdade, a gente não tem 5 sentidos, né? A gente tem 12. E um deles é a empatia. Eu gosto da leitura que eles fazem, que é assim, ó. A empatia não é se colocar no lugar do outro, perceba. Até porque não é possível você se colocar no lugar do outro. Porque cada um tem uma vivência. Então, quando a gente vai falar sobre a sua essência, sobre você com você mesmo... Hoje eu ouvi alguém falando sobre chupar uma laranja. Não dá pra você explicar o sabor do que é chupar uma laranja se você não tiver chupado uma laranja. Por quê? Porque é uma experiência que é sua, ela é única. Você pode trazer descrições, mas o outro não consegue sentir. E você não consegue sentir o que de fato está no outro. Então a empatia, na verdade, ela é você se percebendo enquanto indivíduo, enquanto existência, na existência do outro. Então eu tenho que me olhar e perceber, eu agrego ou eu atrapalho? Quando eu me olho com carinho,
né, sem julgamento, mas eu me olho e falo, realmente aqui, com sinceridade, realmente aqui eu agrego, ou realmente aqui eu atrapalho. Porque tem o outro também, o outro pode decidir. Às vezes você quer agregar, mas o seu agregar atrapalha o outro, então você tem que ter essa sensibilidade para perceber. Isso é empatia. É eu junto do outro, não é eu me colocando no lugar do outro, porque não tem como. E eu adoro essa descrição, porque com isso você entende a sua essência. Como é o seu ser, o seu existir. E se o seu eu, ele te guia para uma coisa que te faz bem, eu quero morrer quando alguém fala que o amor é dor. Não é. Não é. Relacionamentos não são para te fazer sofrer. São complementares. É óbvio que você vai decidir se na sua água vai vir um caldo de petróleo ou se vai vir uma folhinha bem leve de hortelã. Você vai decidir o que vão colocar na sua água, sabe? Mas para isso você precisa se perceber. Então eu volto naquela fala. Não é que é falta de Deus. É falta de conexão com você mesma. A gente pode chamar que o que eu tenho dentro de mim, a minha essência, é Deus? Então talvez seja. Mas na verdade, quando você aprende a se respeitar, respeitar o outro, entender a sua essência e viver. Eu acho que... O que eu acho sobre a espiritualidade? Sabe quando você tá na rua e bate uma brisa no teu rosto? E você sente essa brisa, esse ventinho que bateu ali, sabe? Que deu uma refrescância. E aí você olha e fala assim, caramba, que delícia. Que gostoso. Ter sentido isso, ter conseguido sentir, porque às vezes as pessoas estão na correria. E eu vou falar aqui pra vocês, tá? Essa correria é só uma justificativa pra você fugir de você mesma. Para de fugir. Tá fugindo de quê? Às vezes você tá fugindo e não sabe nem do que é que você tá fugindo. O efeito aura que eu tô criando é para que você cuide da sua vibração, para que você possa entender o teu propósito da tua existência. Principalmente para pessoas que estão começando a empreender. Estão querendo colocar um negócio para funcionar, estão querendo desenvolver produtos. Eu sempre falo isso. Teu produto pode ser medicina para o outro. O teu produto pode trazer um sorriso na vida de alguém. Isso é medicina. Isso é sensibilidade, sabe? Karen, não empreendo, não crio nada. Mas como que tá a sua vida? Você acaba sendo medicina por onde você passa? Então assim, antes de você dizer ou ouvir com muita dor no coração alguém dizer pra você que é falta de Deus, só deixa fluir no espaço aí essa fala. Mas para olhar pra você. O que tá faltando? Por que você tá perdida? Por que você tá tão angustiada? Tá buscando fora o que na verdade você tá fugindo do que tá dentro. Karen, como eu vou saber? Você vai saber. Você vai saber. Esse é o legal do campo vibracional, esse é o legal da frequência. Se tá te causando angústia, se tá te causando dor no peito, se tá te causando assim um estresse, não é para ser. Karen, mas a vida toda é cheia de obstáculos e dificuldades, ok. Só que quando você entende que você está passando por um obstáculo e aquilo você consegue ver que ele está trazendo um aprendizado para a tua vida e que a partir dali você aprende e você evolui, percebe que isso não te causou mal, você tem uma outra percepção. Ai, Karen, não tem tempo para esse papinho não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Nem todo mundo vai estar pronto mesmo, de fato. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você esteja pronta. E minha conversa, o meu devaneio de uma tarde de um domingo, olhando uma pessoa com jet ski no meio do mar, curtindo a vida dela, aproveitando, sei lá. Ou para curar alguma dificuldade, buscando algo que tá faltando dentro. Não sei. Eu consigo imaginar histórias, mas eu não consigo viver elas. Eu vivo a minha.
E eu resolvi compartilhar esse momento que é assim. Eu quero finalizar pensando com você. O que você está buscando tanto fora que você deveria olhar para dentro? Como é que está a tua vibração? Como é que está a vibração dos ambientes, a frequência, né? Frequência, não sei se vocês entendem o que eu falo quando eu falo sobre frequência sonora, frequência energética. Então você é energia, o seu coração ele é um campo eletromagnético, fisicamente falando. Não estou falando aqui de magia, nem de religião, nem de espiritualidade. Então, quando eu tô falando de campo vibracional, como é que tá a sua vida? Cara, em caos. É dedo no umbigo e gritaria. Então vamos olhar pra tua vibração. O que você tá buscando fora? O que você tá fugindo de você mesma que você não quer ouvir? Porque eu vou te falar, na maioria das vezes, a gente fica fugindo de uma coisa que a gente nem sabe o que é. E quando a gente encontra, a gente fala, caramba, por que eu não olhei assim antes? Por que eu fiquei fugindo de mim mesma? É porque alguém disse em algum momento, fomos educados pra fugir da gente. Isso é proposital, tá? Quando você é desconectado, você é manipulável. Isso é interessante. Não queremos pessoas conscientes de si, poderosas. Queremos pessoas que são massa de manobra, certo? Isso aqui é um outro papo. Mas é isso, esse é o papo de hoje. O efeito aura é essa reflexão, sabe? Como está o seu campo, o que você está fazendo, você e o seu produto, se você tem um produto, são medicina para o outro ou não, você só quer estar pensando em dinheiro. Lembrando que dinheiro também é energia, né? Dinheiro tem a ver com o campo vibracional. Então, se você está bem, a possibilidade de fluir, de ter prosperidade, ela é maior. Integridade é uma das coisas que geram bem-estar e diminui a culpa se você faz tudo do jeito que você acha que tem que ser feito, respeitando a integridade sua e do outro. Então esse papo é pra gente pensar sobre o que você quer viver, o que você tá buscando, o que você tá correndo atrás, que na verdade você não tem que correr atrás. Tem que pensar, preenche você de você mesma, mas do que é bom, tá? Não adianta acordar, olhar no espelho e falar, meu Deus, eu sou horrível, eu sou uma péssima pessoa. Se você não gosta do que você vê, é um convite para mudança. Quem sabe é uma oportunidade. Quem sabe esse áudio aqui é uma oportunidade para você se ver de forma diferente, de você se preencher não com Deus, mas se preencher de você mesma, da tua verdade, da tua essência, mas do lado bom disso, não do lado ruim. Para de carregar aquilo que não é seu, tá? E a gente vai ter outros momentos, outros bate-papos com outras pessoas. Seja bem-vinda, eu sou Karen Cévola, esse é o Efeito Aura. Eu vou trazer sempre reflexões para que te movimentam, para que te mexam, para você sair do lugar e para você trabalhar muito alinhada com a sua frequência que você quer alcançar e com o campo vibracional que você emana ou que você recebe no seu dia. E a gente vai junto. Nesse processo eu criei o Marca Quântica, que tem como base o marketing quântico, que é você utilizar de um ecossistema quântico dentro da tua vibração, entendendo, né? O teu campo vibracional, como você vai comunicar sem comunicar, como que você constrói um campo, o Instagram, né? Como campo de cura. E aí a gente vai juntos. Vai no Instagram, o Instagram hoje tá Marca Quântica ou Efeito Aura, um dos dois você encontra. Podcast Efeito Aura, eu sou Karen Cévola, falo sobre diversas coisas, sou uma pessoa múltipla, aprendi a respeitar isso. Eu gosto da arte, eu gosto da culinária, eu gosto da psicologia, eu gosto da ciência, eu gosto da espiritualidade. E eu respeito isso em cada momento, então você pode me encontrar falando sobre sabores, amores e verdades. E espiritualidade, e respeito. E é isso. Respeite você é múltipla também. Aprenda a se ver, a se respeitar. E eu tô por aqui. Se fez sentido pra você, compartilha com outras pessoas que estão prontas pra ouvir esse bate-papo. E a gente vai junto em outros episódios, em outros momentos. Só me segue. Vamos junto. Um beijo. Neste momento, para descrever para você, eu estou deitada na minha cama, porque eu parei o que eu tava fazendo, né? Esse é o problema. Nem
nem é o problema. É só o fluir. É um domingo à tarde, eu estou deitada na minha cama e eu tenho uma colcha azul, aveludada, maravilhosa. Hoje eu consegui construir uma vivência tão maravilhosa que da minha cama eu consigo ver o mar. Isso aqui foi construído, tá? Alinhamento de campo vibracional, frequência, conexão com o meu eu superior e eu consigo viver isso hoje. Estou assistindo um vídeo sobre um lugar maravilhoso que eu já vivi e vou viver novamente. E é isso. Obrigada por estar aqui até agora.